Fala aí, galera do Mouse, beleza? Olha que surpresa, olha essa guitarra que eu tô aqui, ó. Surpreendentemente, apareço aqui no meu canal com uma guitarra modelo Les Paul, né? Obviamente, isso aqui não é uma Gibson, mas é uma guitarra modelo Les Paul, é exemplo de muitas outras modelos Les Paul. Esse modelo foi tão famoso, tão consagrado, que muitas marcas lançaram, muitas vezes réplicas e muitas vezes uma releitura desse modelo icônico, né? E, bom, quem acompanhou aí todo esse papo sobre Les Paul que rolou, sabe que eu fiz alguns apontamentos de coisas que, pra mim, tá, pessoalmente, eu desgosto da Les Paul, né? Eu gosto muito da aparência física, eu gosto muito do som, eu gosto muito do que ela representa em termos de grandes ícones do rock terem usado, né? Não só do rock, mas como eu sou roqueiro, tô colocando aqui o estilo que eu toco, né? E essas outras coisas que de repente são pontos que pra mim são pontos negativos. Gente, o que eu quero dizer sobre isso para deixar claro, é claro que é possível, né, tocar em basicamente qualquer tipo de guitarra. Só que encare isso como quando você está tocando passagens difíceis como um carro de Fórmula 1, né? É muito mais difícil você ter o mesmo resultado se o carro não estiver bem regulado, se a anatomia, a aerodinâmica, né, não for o que é necessário para ter os melhores resultados ali. E com guitarra ou qualquer outra coisa, cara, eu sou assim com tudo. Até a minha cadeira eu escolhi, eu tenho 3 dessa aqui, eu tenho aqui 2 no GTR, porque é a que eu sinto que o ângulo da minha perna aqui fica mais confortável, para eu ficar mais tempo. Se você ficar pouco tempo sentado, você não estuda muito guitarra, não trabalha muito sentado, não faz a menor diferença. Se você vai passar grande parte da sua vida, cada uma dessas coisas faz diferença, o mesmo com guitarra, né? Se você toca de vez em quando, se você toca ali uma pentatônica, brinca, né? Uma coisa que é um pouco mais... não vai te limitar em nada, né? Não vai te dificultar em nada, porque o que você faz é uma linguagem, e eu não estou aqui falando isso de forma crítica ou de julgamento, estou dizendo que quanto mais técnico for, mais vai fazer diferença a guitarra que você está usando. E, dito isso, algumas pessoas, alguns luthiers, alguns amigos que constroem guitarras entraram em contato comigo, a exemplo desse cara aqui, o Carroza. E ele falou: Marcelo, eu vou te mandar uma guitarra aí. E, enfim, né? Eu entendo porque você falou essas coisas aí. Eu concordo com elas a ponto de ter criado um modelo baseado no Les Paul que suaviza algumas dessas características e até resolve algumas outras, né? E me enviou essa beleza aqui, né? Uma guitarra maravilhosa, incrível, muito bem construída mesmo. É muito legal saber que no Brasil tem gente fazendo instrumentos de qualidade como esse aqui. E que já tem muitas diferenças. Eu vou daqui a pouco falar mais da parte técnica, né? Mas é uma guitarra que vem com travas na tarraxa, né? A afinação da Gibson é uma coisa um pouco complicada por conta tanto dessa inclinação para trás aqui, que gera uma tensão muito grande. Essa inclinação nessa guitarra é suavizada, não é tão para trás quanto da Gibson. E também pelo fato das cordas não passarem exatamente reta, né? Em direção às tarraxas da Gibson, especialmente a corda Ré e a Sol, que abrem muito assim, e faz uma fricção muito grande aqui, fazendo com que desafine mais frequentemente. Então, a trava na tarraxa e a forma como foi construído o headstock aqui facilita muito a guitarra se permanecer afinada por mais tempo, né? Claro que aí eu estou levando em consideração que você sabe trocar cordas de guitarra, usa uma corda de qualidade, porque isso tudo, se você não só vai tocar as cordas, se a sua corda não for de qualidade, qualquer guitarra ela vai desafinar, tá? Beleza. Outra coisa aqui que eu achei muito interessante, o acesso às últimas casas, né? Se você for ver, vou mostrar aí no vídeo, tem um rebaixo aqui, a junção é super bacana. Com certeza o acesso às últimas casas aqui nessa guitarra é muito mais fácil. Por conta da forma como ela foi construída aqui, né? Ah tá, outra coisa que ele me explicou, e eu vou mostrar um vídeo aí muito interessante que ele mandou de uma pessoa, né, um cara que, pô, não me parece leve, subindo em cima do braço da guitarra, porque ele faz aqui um reforço nessa área aqui onde costuma quebrar, onde é muito fácil quebrar na Les Paul, né, e deixa isso aqui realmente muito mais fortalecido, né. O som da guitarra, né, devido à escolha de madeiras, aos captadores, ele tem um som de Gibson. Tem as características, tem aquele grave bonito, né?
Funciona muito bem com som limpo também. Tem um brilho legal também quando você coloca especialmente na posição do meio aqui, né? Que acaba fazendo com que esses dois captadores trabalhem juntos, né? A guitarra é bem mais leve, ela tem tone chambers nela justamente para aliviar um pouco o peso e também em lugares estratégicos para que aquele equilíbrio que às vezes falta na Gibson, né? Aconteça de maneira mais natural aqui quando você está com ela no corpo. E além de ser linda, maravilhosa, né? Além de ter todas essa característica incrível de tampo, né? De pintura, etc. Eu vou falar um pouquinho das modificações que foram feitas nessa guitarra quando comparada com uma Gibson Les Paul, beleza? Essas são as principais mudanças em relação à Les Paul Gibson. Em primeiro lugar, o shape do corpo foi redimensionado na parte do top e foi reduzido o ângulo do braço em relação ao corpo. Isso deixa a guitarra mais confortável e diminui um pouco a tensão das cordas, pois usamos mais baixo a ponte em relação à Gibson. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, chambers internos para reduzir o peso e equilibrar o centro de massa da guitarra. Terceiro ponto, cavidade elétrica feita com offset de relevo do top. Isso permite você usar qualquer potenciômetro sem ter que comprar um com eixo super longo, que é difícil de encontrar no mercado e, além do mais, fica mais alinhado esteticamente. Também seria um ponto que alivia o peso. 4. Na parte das costas tem o tummy cut, que é o rebaixo que encosta nas costelas. Isso ajuda a encaixar melhor a guitarra em nosso corpo. 5. A saída do corpo para o braço tem o heel, ou salto, onde faz uma junção que você não sente a transição do corpo para o braço. Isso dá um acesso excelente nas últimas casas, situação que na Gibson é bem diferente. As modificações no braço. 1. Começamos pelo shape Soft C, tendo a casa 1 com 20 mm e a casa 12 com 22 mm de espessura. 2. O braço vai até o final do captador. Tem um extra long tenon e não é feito como uma espiga, como na Gibson. Ele entra inteiro no corpo da guitarra, tendo mais superfície de contato, e isso gera uma maior transferência de vibração. O braço feito em 5 partes, tendo alinhamento dos veios. Isso ajuda demais nas notas terem um ataque mais rápido e não embola quando se faz uma sequência rápida de notas. 4. Tensor de 2 vias. Ele tem ação positiva e negativa. 5. Headstock foi alinhado à posição das tarraxas para permitir que a afinação seja mais precisa, além do ângulo de inclinação ser menor que o da Gibson também. E 6. A escala com High em 16 permite uma regulagem mais precisa e combinação das cordas mais baixas. Bom, o que eu notei também, além dela ser mais leve, é que realmente o fato de ter esse cut aqui atrás, ele deixa a guitarra mais confortável aqui nas costelas, né? E, bom, para mim, das coisas que eu citei lá, eu ainda acho algumas questões que, pra mim, pessoalmente, tá? Claro que tem gente que adora isso aqui, dependendo do jeito que o cara toca. Se o cara não faz tapping aqui, essa chave aqui não atrapalha tanto. Apesar de a gente mudar muito mais facilmente aqui com o mindinho, né? Mas tem gente que não se importa de vir aqui mudar a chave e tal. E eu prefiro ela aqui embaixo. Mas o que o pessoal faz também de colocar dois volumes, 2 botões de volume, eu não vejo porquê, não vejo necessidade. Muitas vezes, provavelmente deve ter sido feito para as pessoas fazerem um blend aqui, de um som de um com o som do outro, mas na verdade eu não lembro de ter visto muitas vezes na vida alguém que realmente use isso com essa função. A única função que eu vejo o pessoal usar mais é fazer aqui meio que um kill switch, né? Você abaixa o volume de uma, deixa a outra aberta. Meio que como um trêmulo, né? Usando como kill switch. Mas já vi outras guitarras mais modernas com a chave seletora aqui embaixo e aqui um kill switch de botão mesmo, que é até mais fácil de controlar ritmicamente falando. Né? Então eu usaria só um botão de volume mesmo, no meu caso em específico. E essa entrada aqui também, como eu, para estudar, e passo muitas horas estudando por dia,
estudo nessa posição aqui, com a guitarra entre as pernas, porque eu estudo assim, porque fica mais parecido com a posição da guitarra quando eu estou em pé, né? Eu prefiro a entrada vindo daqui de cima, né? Porque aqui tudo bem, eu estou usando um cabo em L, mas quando eu uso o cabo normal, o cabo fica pegando aqui na cadeira e a guitarra fica esquisita, não fica legal, porque ela vira meio que um pivô ali da guitarra na cadeira e você... Aqui não, eu gosto dela assim mesmo, né? Então, essa questão do input, para mim, é um detalhe apenas. Tenho guitarras com entrada aqui também, uso, não é essa a questão. Agora, Marcelo, vamos fazer um modelo seu, como é que você faria? Inclusive quando eu tinha o modelo da Tajima, ela era assim, entrava por cima aqui, né? Além de evitar aquele lance de você pisar no cabo e ele sair, eu sei que a gente tem que passar o cabo por cima da correia, aquela coisa toda que a gente faz para no palco não correr o risco de pisar e ele desligar. Mas se ela for aqui em cima, ela já não sai mesmo sem passar pela correia, não precisa fazer esse gato, né? Porque ela está no ângulo para cima, então quando você pisa ela não puxa. E essa parte daqui também eu acho que mereceria, sabe, um pouquinho mais de rebaixo, porque é uma quina que depois que você fica, do jeito que eu toco, a minha técnica, eu apoio o braço aqui. Tem gente que toca com o braço levantado, tem gente que, sei lá, dependendo do tamanho do braço, tamanho da pessoa e da técnica da pessoa, não tem esse apoio aqui, mas eu apoio bastante aqui e depois de algumas horas eu começo a sentir, fica até marcadinho assim de leve, sabe? Eu gosto mais quando tem esse rebaixo aqui. Mas tirando isso, todas as outras questões que eu mencionei, né, foram levadas em consideração muito antes de eu ter falado isso, porque não é uma coisa que eu tirei da cartola, né? Outro dia o Steve Vai falou a mesma coisa, falou do acesso às últimas casas, teve um outro músico que eu esqueci o nome, que outro dia também falou de todas essas questões que eu tinha falado. E mesmo os grandes guitarristas que eu conheço, a galera que realmente toca, realmente profissional, tá na estrada e tal, né? Não, tô falando que tem muita gente que nem toca só em casa e tal, mas né, fica ali na internet dando opinião e tal, mas não tem o convívio com a coisa para poder falar com propriedade. A maioria das pessoas que são guitarristas incríveis e tocam de Les Paul, eles falam, quando eu conversei sobre isso com eles falaram, Marcelo, é verdade tudo isso que você falou, mas não me incomoda, porque eu amo a Les Paul e quero tocar com ela. E eu entendo isso, né? Está tudo certo. O problema é você dizer que essas coisas não existem, né? Tanto existe que a própria Gibson também fez modelos com essas coisas suavizadas, né? Essas questões suavizadas. E é isso, eu acho assim, ó, o que eu posso dizer é o seguinte. Eu falei com o Carroza, se eu não me engano, eles ainda têm um tipo de guitarra dessa aqui, mesmo modelo, mas ainda acima dessa, né? Essa é o intermediário, se não me engano. Tem uma abaixo, uma acima, posso estar falando besteira, mas acho que foi isso que ele me disse. E essa aqui já é incrível, então assim, eu tenho certeza que quem quiser uma modelo Les Paul casca, pode ir sem medo numa guitarra dessa aqui, que vai atender muito bem, vai te entregar o timbre com uma tocabilidade maior, com um peso mais leve, para você tocar por mais tempo sem se cansar, tocar por mais tempo sem... A gente acha que é brincadeira, mas por exemplo, eu comecei a fazer musculação porque muito cedo eu tinha lordose e escoliose, de tanto que eu tocava em pé com a guitarra, né? O tempo todo com aquele peso ali, e eram guitarras mais leves, não eram uma Gibson. Então, ao longo dos anos, muitas horas por dia, faz toda a diferença sim. E só realmente não faz diferença para quem toca só no final de semana, uma horinha por dia, as músicas que gosta ali e tal. Mas para quem trabalha com troço diariamente, né, ao longo do tempo, isso pode fazer uma diferença sim. Tem que tomar um certo cuidado e tem que achar uma forma que para você fique confortável. Se para você nada disso que eu falei faz sentido e você está super confortável com o instrumento que você tem, tá tudo certo, respeito isso pra caramba. Mas dá uma conferidinha, né? Porque às vezes a gente não faz a comparação e sem ter a comparação a gente não consegue identificar pontos de melhoria, beleza? É isso aí, se você gostou desse vídeo, não esquece de me seguir aqui, né, de se inscrever nesse canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário e vamos em frente. Carroza, parabéns pela guitarra, maravilhosa, eu adorei, viu? Valeu!